Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha de matemática, dando continuidade aos nossos estudos sobre equações de segundo grau. Hoje nós vamos ver o que vocês estão vendo aí na tela abaixo, ó. Soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau com uma incógnita. Então, iniciando o capítulo 3, esse conteúdo está no livro de vocês. Vocês podem dar uma conferida, dar uma olhadinha na página que corresponde a este assunto e fazer um estudo e uma leitura mais minuciosa. Segue aí a aula de hoje, soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau com uma incógnita. Veja as orientações didáticas em relação a esse conteúdo. Soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau com uma incógnita. A resolução de equações do segundo grau usando soma e produto é uma estratégia ágil e rápida que dispensa os cálculos que devem ser feitos na resolução ao utilizar a fórmula de Bhaskara. Ou seja, utilizar o conceito de soma e produto das equações é como se a gente resumisse, simplificasse a resolução de uma equação de segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara. Destacar aos alunos que as relações envolvendo soma e produto das raízes de equações do segundo grau servem para qualquer equação que tiver esse grau 2, já que a dedução das relações foi feita a partir da equação genérica, na sua forma reduzida, ax² mais bx mais c igual a zero, com o a diferente de zero e o x' e x² às raízes. Utilizar exemplos de equações resolvidas anteriormente para aplicar a soma e o produto com valores numéricos, a fim de que os alunos verifiquem a validade dessas relações. Então, pessoal, a proposta é que, com esses conceitos que nós estudaremos na aula de hoje, soma e produto de raiz de uma equação do segundo grau com uma incógnita, a gente poderá resolver as mesmas equações que nós estudamos nos exercícios anteriores aplicando a fórmula de Bhaskara, fazendo de uma forma diferente, com conceito e fórmula mais simples. Então, acompanhe aí a sequência da aula de hoje e vocês verão e vão conferir isso. Como eu falei, esse conteúdo está na página 106 do livro de vocês. Vocês podem conferir e fazer a leitura minuciosa lá. Soma das raízes. Considere a equação ax² mais bx mais c igual a zero na sua forma reduzida, sendo que o a tem que ser diferente de zero e o x' e x² as raízes reais dessa equação. Entre as raízes x' e x² e os coeficientes a, b e c da equação existem duas relações importantes, as quais veremos a seguir. Primeira relação. Sendo x' e x² as raízes reais da equação, temos, para calcular o x', nós vamos usar na fórmula de Bhaskara o valor positivo, menos b mais raiz² de delta sobre 2a. E para calcular o x², utilizamos o sinal negativo, menos b menos raiz² de delta sobre 2a. Adicionando membro a membro essas duas igualdades, obtemos a primeira relação. Se a gente somar o x' com o x², no final nós vamos obter essa expressão, menos b sobre a. Menos b sobre a vai ser a representação da soma das raízes da equação. X' mais x² é igual a menos b sobre a. Então, em toda equação de segundo grau em que o x' e o x² são raízes reais, podemos escrever isso aqui. X' mais x² vai ser igual a menos b sobre a. Então, eu posso representar a soma das raízes de uma equação por essa expressão, menos b sobre a. O b é o termo que está antes de x e o a o termo que está antes de x². E na segunda relação é o produto das raízes. Sendo x' e x² as raízes reais da equação, temos o x' nós já vimos que usa o sinal positivo na fórmula de Bhaskara e o x² o sinal negativo. Multiplicando o x' com o x², nós vamos obter no final essa expressão c sobre a. Então nós vamos representar o produto de duas raízes, x' vezes x² com essa expressão, c sobre a. Então, resumindo,
toda vez eu vou representar a soma das raízes de uma equação por essa expressão aqui, ó. X' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a. E vou representar o produto de duas raízes, x' vezes x duas linhas é igual a c sobre a. A soma é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Vamos para a aplicação. Vamos agora usar essas duas relações importantes para resolver este problema. Questão 1. Veja aí. A equação 3x ao quadrado menos 8x menos 3 igual a 0 apresenta duas raízes reais e diferentes. Sem resolver a equação, determine a soma e o produto dessas duas raízes pela equação dada. Então ele está dando uma equação de segundo grau e está pedindo para você dizer qual é a soma das raízes e qual é o produto das raízes. Ele não está pedindo para você dizer quais são as raízes, ele está pedindo só a soma das raízes e o produto das raízes. Vamos ver como é que faz? Vamos escrever a equação lá em cima, ó. 3x ao quadrado menos 8x menos 3 igual a 0. Qual é o primeiro passo? Ele está dando uma equação e está pedindo para você calcular a soma das raízes e o produto das raízes. O primeiro passo é identificar quem são os coeficientes A, B e C, conforme a gente fez na fórmula de Bhaskara. Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, quem é o coeficiente C da equação. Quem é o coeficiente A da equação? É o termo que está antes de x ao quadrado. Quem é? 3. Quem é o coeficiente B? É o que está antes de x, menos 8. E quem é o coeficiente C? É o termo independente que está sozinho, menos 3. Então, para calcular a soma e o produto, qual é a formulazinha que a gente vai aplicar? Para calcular a soma, nós vamos chamar a soma de S e produto de P. A soma, nós vimos, para calcular a soma, você sempre vai usar essa fórmula. Menos B sobre A. Menos B sobre A. Soma é igual. Quem é o valor de B? O valor de B é menos 8. Faz jogo de sinais. Menos e menos, mais 8 dividido por A. Quem é o A? 3. Então, como 8 dividido por 3 não dá uma divisão exata, você pode deixar na forma de fração. Então, a soma das raízes é 8 sobre 3. E para calcular o produto, você vai chamar o produto de P. E a fórmula para calcular o produto, a expressão para calcular o produto é essa. C sobre A. Produto é igual a C sobre A. Produto é igual. Quem é o valor de C? O termo independente. Menos 3. Dividido por A, que é 3. Então, produto é igual. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Então, a soma deu 8 sobre 3 e o produto das raízes deu menos 1. Então, toda vez que der uma equação de segundo grau, pedindo só isso, pedindo para calcular qual a soma das raízes, a soma das raízes x' mais x duas linhas, é dada pela letra S. S é a soma, S igual a menos B sobre A. S igual a 8 sobre 3. E para calcular o produto, x' vezes x duas linhas, ou seja, se representar o produto pela letra P. P é igual a C sobre A. E dividindo C por A deu menos 1. Agora vamos aprender como escrever uma equação quando conhecemos as raízes. Podemos aplicar a relação entre as raízes e os coeficientes da equação de segundo grau para escrever a equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, quando são dados dois números reais, x' e x duas linhas, como raiz da equação. Consideraremos a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Como o a é diferente de 0, vamos dividir todos os termos pelo coeficiente a. Dividindo todos os termos pelo coeficiente a, na relação x' mais x duas linhas, e substituindo uma equação na outra, nós vamos obter
essa expressão, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Então, nós, dessa forma, obtemos uma equação de segundo grau na incógnita x quando são dadas as raízes x' e x duas'. Então, nós podemos representar essa relação da soma e o produto com a forma reduzida da seguinte forma: x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. O que é que significa isso? Que o valor da soma sempre vai ser o número que tiver antes de x. E o valor do produto vai ser o termo em independente. Então, toda vez que eu tiver uma equação no qual o termo de x ao quadrado é 1 e o valor negativo antes de x e o valor positivo do termo dependente, a soma vai ser o número que vai estar antes de x e o produto vai ser o número que vai estar no termo independente. Então, recapitulando, para calcular a soma das raízes de uma equação, eu vou utilizar essa fórmula que vocês estão vendo aí na tela. S, que representa a soma, é igual a menos b sobre a. O b é o número que vai estar antes de x e o a é o número que está antes de x ao quadrado. E para calcular o produto, eu vou usar essa fórmula. P é igual a c sobre a. Produto é igual a c, o c é o termo independente, dividido por a, que é o número que está antes de x ao quadrado. Agora veja o passo a passo para utilizar a fórmula da soma e produto para achar as raízes de uma equação. Agora chegou a hora da gente saber como resolver uma equação de segundo grau usando a fórmula de soma e produto sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Vamos resolver utilizando soma e produto. Primeiro passo vai ser dada uma equação de segundo grau na forma reduzida, uma equação completa. O primeiro passo que você vai fazer é descobrir o valor de A, B e C. Quais são os coeficientes A, B e C? O A é o que está antes de x ao quadrado, o B é o que está antes de x e o C é o termo independente. Passo 2. Calcule o valor da soma e o produto, utilizando as fórmulas que eu apresentei agora há pouco. A soma S é igual a menos B sobre A e o produto P é igual a C sobre A. Quando você achar a soma das raízes e o produto das raízes, passo 3. Tente descobrir primeiramente, usando a lógica, números que correspondam aos da soma e do produto, como mostrado nos quadrados abaixo. Veja o exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos resolver esse exemplo aí? Vamos escrever essa equação. Digamos que eu pedisse para você resolver. Utilize a fórmula da soma e produto para resolver a equação de segundo grau. Quais as raízes da equação? Aí eu vou escrever aqui a equação. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, primeiro passo, eu vou descobrir os coeficientes A, B e C dessa equação. Quem é o coeficiente de A dessa equação? O A é o que está antes de x ao quadrado, é 1. O coeficiente B é o que está antes de x, é o menos 5. E o coeficiente C dessa equação é o termo independente 6. Segundo passo, vamos calcular a soma e o produto. Primeiro, fórmula da soma. Qual é a fórmula da soma? S é igual a menos B sobre A. S é igual, que é o valor do menos, o valor de B é menos 5. O menos do valor do B, com o menos da fórmula, menos e menos mais, fica 5. Dividido pelo valor de A. Qual é o valor de A? 1. Então, a S é igual, 5 dividido por 1, 5. Achei o valor da soma, que é 5. Agora vamos calcular o valor do produto. Aqui embaixo, ó, produto é igual a C sobre A. Essa é a forma para calcular o produto. Qual o valor de C? 6. Dividido por A, que é 1. 6 dividido por 1, 6. Então, achei a soma das raízes é 5 e o produto das raízes é 6. Depois que você achar a soma e o produto, você vai escrever o seguinte esquema.
Quais são os números que somados vai dar 5? Que a soma deu 5, ó. Quais são os números que somados dá 5? E quais são os números que multiplicados, qual for o valor do produto? 6. Então, qual os números que somados dá 5 e que multiplicados dá 6? A gente começa sempre pela multiplicação. Sempre pela multiplicação. Quais são dois números que multiplicado dá 6 e que somados dá 5? Vamos pensar um pouco. Dois números que multiplicados dá 6 é 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Ó. 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. E que somados também multiplicados dá 6 e que somados dá 5. Ó. 2 mais 3. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Então, acabei de encontrar o conjunto de solução dessa equação. Ó. Aí você escreve, ó. Conjunto de solução dessa equação são os números que somados dá 5 e que multiplicados dá 6. 2 e 3. Então, o x' é 2 e o x duas linhas é 3. O x' você vai dizer que é 2 e o x duas linhas você vai dizer que é 3. Está resolvido essa equação. Repare que tanto a soma quanto o produto são valores positivos, o que indica que as duas raízes são necessariamente positivas. Então vamos ver aqui um exemplo 2. Encontre o conjunto de solução, ou seja, o x' e o x duas linhas dessa equação do segundo grau, x² menos 8x mais 15, usando apenas a fórmula da soma e produto. Então, primeiro passo é identificar quem são os coeficientes A, B e C da equação. Quem é o coeficiente A da equação? O que está antes de x² é 1, o que está antes de x é menos 8 e o termo dependente é 15. Aí aplica primeiro a fórmula da soma. Soma é igual a menos B sobre A. Soma é igual. Quem é o menos B? O B é menos 8. Menos, com o menos da fórmula fica 8. 8 dividido por 1, que é o A, 8. Achei a soma. Vamos achar o produto. Produto é igual a C sobre A. Produto é igual. O C é 15 e o A é 1. 15 dividido por 1, 15. Achei a soma e achei o produto. Após achar a soma e o produto, eu vou fazer a lógica. Quais são os dois números que somados dá 8, que a soma é 8, e os dois números que multiplicados vai dar 15, e o produto é 15. Então vamos analisar, vamos pensar um pouco. Pensaram? Dois números que somados dá 8 e multiplicados dá 15. Esses dois números são o 3 e o 5. 3 vezes 5, 15. 3 mais 5, 8. Então, os dois números que multiplicados dá 15, somados dá 8, é 3 e 5. Então, significa que o x' é 3 dessa equação e o x duas linhas dessa equação é 5. Consequentemente, o conjunto de solução dessa equação é esses dois números aí, 3 e 5. Então, é assim que se resolve uma equação de segundo grau, sem usar a fórmula de Bhaskara, através das fórmulas de soma e produto. Gostaram? Acharam fácil? Então, vocês vão tentar agora responder a atividade do livro de vocês sobre esse assunto. Então, após a explanação dessa aula sobre como resolver a equação de segundo grau usando os conceitos de soma e produto, vocês vão resolver a atividade proposta do livro didático de vocês. Na página 106, vocês vão tentar copiar e responder no caderno as questões 1 e 2. Bons estudos, aguardo a devolutiva de vocês e até a próxima aula. Grande abraço.